Olá, meu nome é Marcelo Bergsten e este é o meu segundo vídeo. Vídeo da série Estudando a Palavra. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se é a primeira vez que você assiste um vídeo meu, sugiro que você veja também o primeiro vídeo da série, que fala sobre crer e obedecer. O tema desse vídeo que eu vou abordar hoje é o limite de Deus. Então vamos ao vídeo. Antes de mais nada, eu gostaria de te perguntar, em sua opinião, qual o limite de Deus? Qual o tamanho dele? E o que ele pode ou não pode fazer? Para você, existe algo que Deus não possa fazer? Você já havia pensado nisso? Sim ou não? Se sim, então você já deve ter uma resposta a essa pergunta. Se não, talvez você queira pensar um pouco antes para dar essa resposta. Então, se for necessário, pause aí o seu vídeo, pense numa resposta e retome a seguir. Então, vamos refletir sobre se existe limite para Deus ou não. Vamos ver até onde a nossa capacidade de entendimento alcança. Quando a gente pensa se existe limites ou não para Deus, antes de tudo, nós temos que ter em mente que Deus é onipotente. Isto é, ele tem todo o poder, tanto nos céus como na terra ou em todo o universo. Deus também é onisciente. Isto é, ele sabe todas as coisas. E Deus é onipresente. Isto é, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Só essas três afirmações já seriam suficientes para responder às nossas perguntas. Mas, a despeito de Deus ter essas três maravilhosas características, entre infinitas tantas outras, os homens ainda assim teimam em limitar Deus de acordo com o entendimento que têm dele, ao invés de permitir que ele, Deus, abra suas mentes para enxergar a infinitude de sua grandeza e o quanto ele pode fazer por nós e através de nós. Tentar colocar Deus dentro dos nossos limites intelectuais ou da nossa zona de conforto é como prender o vento numa jaula. Deus é como o vento. É impossível confiná-lo. Tudo o que podemos fazer apenas é nos render a Ele e adorá-lo na sua grandeza. Quando não entendemos algo, na nossa primeira atitude é ignorar. Mas, se somos constantemente expostos àquilo que não entendemos, temos a tendência de criar conceitos baseados nos nossos próprios parâmetros. Esse é o erro de muitos de nós. Não devemos tentar entender Deus porque nossa mente é limitada. E sempre que temos a tendência de tentar entender Deus, vamos limitá-lo ao que nós somos. Comparar Deus a qualquer um de nós é como tentar fazer uma comparação, por exemplo, entre nós e uma formiga. E olha que este foi um péssimo exemplo, porque nós somos limitados e Deus não é. Deus nos criou e nós não criamos a formiga. Daí você imagina o quão difícil é. Nós e tudo que existe somos criação dele. Mas aí você pode dizer: eu preciso saber mais sobre Deus. Está bem. Você quer realmente entender Deus? Você quer conhecer sua grandeza? Comece reconhecendo que você é um pecador, falho, e que não é capaz de salvar a sua alma sozinho, e que precisa da ajuda dele. Depois que você reconhecer que não pode viver sem ele, permita que ele faça de você uma de suas moradas. Deixe que Jesus, o Filho de Deus,
seja o seu Salvador e o seu Senhor. Ao fazer isso, aos poucos, você verá que Deus é muito maior do que você imaginava. E a partir desse momento, você verá que já sabe muito mais sobre Deus do que você sabia antes. O Espírito Santo de Deus, que habitará dentro de você, revelará esse mistério ao seu entendimento. É uma coisa que não pode ser explicada. Ela só pode ser sentida. Eu não consigo explicar isso a você. Essa relação de confiança que nascerá entre o seu espírito e o Espírito Santo de Deus vai lhe abrir os olhos do entendimento para Deus. Nós precisamos abrir os nossos olhos para Deus. Precisamos nos voltar para Ele e estamos materialistas demais ultimamente e espirituais de menos. Precisamos de homens e mulheres capacitados que queiram ensinar e apresentar a Jesus às pessoas e repetir o que ele, Jesus, pregou no início de seu ministério, que foi: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Foi a primeira coisa que Jesus falou. Arrependam-se, pois. Já basta de pregadores que façam cócega nas orelhas das pessoas para quem estão pregando, ocultando a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é a verdadeira mensagem que salva. E ela salva até hoje. Jesus morreu para me salvar e te salvar. Depois de ser crucificado numa cruz, Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou. Ele ressuscitou, sim. Ele está vivo. Após ressuscitar, Jesus ainda passou 40 dias entre seus discípulos. E depois disso subiu ao céu. No momento de sua subida, anjos que o aguardavam nas nuvens declararam aos que presenciavam aquela cena maravilhosa que este mesmo Jesus que havia subido ao céu voltaria para buscar todos quantos crescem nele. Isso é um fato. Não é uma ficção. Creia nisso. Jesus vai voltar. E isso é maravilhoso, você não acha? Agora veja bem. O pecado, se não for deixado para trás, vai levar você para o inferno. O inferno é real também. Não é uma fantasia como muitos dizem. Acredite. Se você não levar isso a sério e não abandonar o pecado, você também vai para o inferno. Somente os salvos em Cristo Jesus serão aceitos no céu. Não haverá exceções. Pense bem. Só os salvos em Cristo Jesus. Não há nada que você ou eu possamos fazer para nos salvar aqui na terra. Nada. Somente Jesus pode nos salvar. Em qualquer Bíblia que você procurar, não importa qual a versão dessa Bíblia, não importa em qual denominação essa Bíblia for, estará escrito que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, absolutamente ninguém, vai ao Pai se não for por ele, Jesus. É através dele que nós vamos chegar ao Pai. Nenhum outro tem o poder de perdoar pecados a não ser Jesus. Isso é magnífico. Tudo em Deus é infinito. O amor de Deus é infinito. Não existe uma pessoa ruim o bastante que Deus não possa perdoá-lo. Então, chegue-se a Deus. Aproxime-se dele. Ore. Converse com ele usando suas próprias palavras, como se estivesse aí do seu lado. Peça para ele te perdoar. Ele vai perdoar os seus pecados se você pedir. Você verá o milagre da redenção acontecer na sua vida. Feito isso,
Agora é a vez de você conhecer mais sobre ele. Leia a Bíblia. A Bíblia é o livro que tem toda a palavra de Deus. Você tem uma Bíblia em casa? Se você tem, ótimo. Se não tem, não tem problema. Tem um monte de aplicativos na Apple Store, na Google Store, não importa. Você instala no seu celular, você instala no seu computador e você tem a Bíblia na sua mão, para onde você for. Comece lendo os evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, João, e vá seguindo. Atos. Não importa. Leia com calma. Você só vai conhecer a vontade de Deus à medida que você for lendo a palavra dele. Os mistérios de Deus serão escancarados para você à medida que você se aprofunda na leitura. Eu espero de verdade que este vídeo tenha te ajudado a conhecer um pouco mais sobre Deus. Se você gostou, clique em gostei. Dê o seu like. Inscreva-se. Ative as notificações. E deixe aí embaixo suas impressões e suas sugestões para temas futuros. Eu lerei a todas. Então é isso. Este foi mais um vídeo. E obrigado a todos que assistiram até o final. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço. Fui.